Eternidade, o que é passageiro e o que vale a pena. A brevidade é a impermanência das coisas. Nada permanece na eternidade das coisas. Às vezes, as coisas parecem certas e de repente acontecem eventos inesperados que transformam completamente o cenário. A eternidade só faz sentido quando colocamos as coisas na perspectiva do universo. A régua universal é infinita, e qualquer coisa que ainda faça sentido nessa escala tem um valor verdadeiro e duradouro. Faça o seguinte exercício de contraste. Coloque os desafios que está enfrentando atualmente na perspectiva da métrica universal. Observe como eles se tornam pequenos e analise se vale a pena investir energia neles. A paz começa a fluir quando alcançamos essa compreensão. Qualquer coisa que possa ser ameaçada pelo aspecto físico não vale a pena. O que é verdadeiro nunca será ameaçado por nada no mundo físico. Cada experiência em sua vida é uma configuração que favorece o crescimento. Naquele momento, é temporária. Nada acontece por acaso ou por erro. Somos nós que tornamos os eventos maiores do que realmente são, porque nos envolvemos com eles. A eternidade é apenas um piscar. Tudo existe no eterno, mas nada permanece para sempre em sua forma original. Tudo muda. Todos estão sempre se transformando e assumindo novos papéis. Aproveitemos o papel que nos foi dado agora, pois ele é perfeito. O dia que você se tornar quem deseja ser, chegará. E, para alcançá-lo, tudo o que precisa fazer é simplesmente ser. Sem medo. Ser lhe dará tudo o que você sempre desejou ter, mas sem a necessidade de possuir ou pedir. Ser se aproxima de todas as possibilidades e faz você manifestar aquelas que escolhe experimentar. Ser nunca acaba. Ser sempre surpreende. Ser é envolvente, vai além do amor e da paz. Ser é iluminação, é ser a vida infindável que preenche de consciência toda a criação. Proteção espiritual, ato de amor. É essencial que sejamos cautelosos e sábios, mantendo nosso campo energético calibrado e programado para se conectar apenas com energias de alta vibração. Ao direcionarmos repetidamente nossa consciência para estar em contato com energias do amor, iluminação, neutralidade e não dualidade, treinamos nossa consciência e criamos uma impressão duradoura em nossos campos energéticos. A proteção espiritual não significa que estamos em ambientes de agressividade ou violência, nem implica que seremos atacados a qualquer momento. Trata-se de reconhecer que as energias podem comportar-se de maneira adversa e imprevisível, pois a interação energética é dinâmica. Dessa forma, medidas de proteção representam um ato de amor por nós mesmos. Outro motivo para a proteção espiritual, especialmente quando nosso corpo de consciência ainda não está treinado, é garantir que nosso campo energético não faça leituras incorretas das energias, evitando exposição excessiva a frequências mais baixas. À medida que despertamos espiritualmente e seguimos com nosso processo de ascensão, é necessário realizar diariamente um ritual de proteção. Nos protegemos não porque há algo maligno é externo a nós, mas porque desejamos desenvolver total maestria de nossa energia, consciência e da mecânica envolvida nesse processo. História da alma. No início, somos pura percepção, abrangendo tudo e nada ao mesmo tempo, transcendendo a alma. No entanto, à medida que a alma se separa da pura percepção, prepara-se para manifestar-se no plano físico. A alma encarna, assumindo um corpo e uma personalidade específica, enquanto carrega consigo um germe de identidade que ainda não está plenamente expresso. Alimentar a alma é, portanto, alimentar a nós mesmos, pois somos inseparáveis da nossa própria alma.
À medida que a experiência física chega ao fim, a alma retorna à pura percepção. Todas as almas seguem uma jornada circular, sendo que alimentar a alma nos ajuda a atravessar a encarnação física e voltar ao estado de pura percepção. Para lidar com o impasse da separação e o desejo de retornar à pura percepção, é essencial aumentar a consciência do Uno. Embora a separação possa gerar sofrimento, ao nos tornarmos conscientes desse impasse, podemos alimentar a alma para lidar com os problemas decorrentes da separação e do apego. Dedicar um tempo diário ao sossego, seja por meio da contemplação, meditação ou reflexão, favorece a liberação das amarras da identidade social e nos aproxima de uma percepção mais ampla do que somos. Alimentar a alma implica em equilibrar os 3 aspectos do nosso ser: a pura percepção, a alma e a encarnação. Muitas vezes é o desejo de fugir do impasse da encarnação que nos mantém presos a ela. O verdadeiro progresso começa quando buscamos formas de integrar os 2 planos, mantendo nossa percepção aberta tanto para a encarnação quanto para a alma. Somos a alma eterna, que continua a retornar como se estivesse em uma escola até que esteja pronta para formar-se. O primeiro passo para alimentar a alma é tomar consciência de sua existência. Tudo o que é necessário saber já é conhecido pela alma, que escolhe ter vidas físicas para aprender de uma maneira diferente. A tarefa é reconhecer a natureza divina e espiritual da alma, desaprendendo em vez de aprender. Desaprender o medo, violência, ganância, egoísmo e poder permitir abrir espaço para alegria, generosidade, amor e sabedoria espiritual. Ao alcançarmos um nível completo de integração com a alma, encontramos Deus. Alguns atributos observados na alma são amor incondicional, permissão, coragem, paciência, confiança, compaixão, generosidade e sabedoria. A alma evoluída equilibra essas qualidades. Cada vez que somos capazes de perdoar, impulsionamos o crescimento da alma, pois aprendemos mais sobre nós mesmos. Por outro lado, há momentos em que sentimos vontade de recuar em vez de arriscar. No entanto, desafiar o medo e escolher enfrentar os riscos amplia a alma, fortalecendo-a e fortalecendo o nosso caráter. Essas são apenas algumas das muitas qualidades disponíveis para serem desenvolvidas. O conto da carruagem e do cocheiro. Ramakrishna apresenta uma imagem maravilhosa para a relação entre ego e alma. Imagine uma carruagem puxada por cavalos, dessas que tem lugar para o cocheiro, que vem guiando a carruagem durante toda a longa viagem e começa a achar que a carruagem lhe pertence. De repente, o homem que está dentro da carruagem bate com a bengala no teto e diz: "Pare aqui." E o cocheiro então pergunta: "Quem você pensa que é?" E o homem responde: "Eu sou o dono dessa carruagem." Mas o cocheiro retruca: "Não seja ridículo, essa carruagem é minha." O conto ilustra a luta interna entre o ego e a alma durante o despertar espiritual. O cocheiro, representando o ego, vem se divertindo demais guiando a carruagem para ceder o controle ao verdadeiro dono, a alma. O ego, cocheiro, acredita que a carruagem, representando a vida, lhe pertence e reluta em ceder o controle. No entanto, quando o real dono da carruagem, a alma, desperta e reivindica seu domínio, e o ego pode desempenhar seu papel como um maravilhoso servidor. Essa história destaca a importância de permitir que a alma assuma o controle para vivermos uma vida mais autêntica e plena. Merecimento. Você merece? O merecimento é fundamental no processo de autodesenvolvimento e autodomínio, e é um pilar do amor próprio.
Significa reconhecer que você possui dentro de si uma profunda certeza, respeito e definição de que está aqui na Terra por um motivo grandioso, mesmo que seja pela sua própria alma. O merecimento envolve a convicção de que tudo relacionado a esse propósito é completamente alcançável. Muitas pessoas experimentam circunstâncias externas, aparentemente boas, como alcançar sucesso financeiro ou encontrar um relacionamento amoroso, mas ainda assim sentem um vazio, algo incompleto. Isso, muitas vezes, é gerado pela falta do senso de merecimento, que leva à autossabotagem. É importante lembrar-se do eu inferior ou eu humano e reconhecer que você merece ter sucesso financeiro, realizar seus sonhos, estar em plenitude e encontrar um amor que acrescente a pessoa completa que você é. Quando você alcança esse senso de merecimento, não é necessário correr atrás das coisas, pois o que é seu virá até você. Investigar suas crenças é importante. Caso o sentimento de merecimento não esteja presente quando você conquista algo, por isso pode indicar a presença de uma semente de não merecimento que pode germinar no futuro. Sentir-se merecedor é essencial para a manifestação e também está ligado ao desapego, à abertura e à permissão. Quanto maior o desapego, mais as coisas fluem em sua direção e mais você tem. O merecimento é um dos combustíveis para nutrir a chama trina, a fagulha divina que precisa de alimentação adequada para brilhar e possibilitar acesso ao coração absoluto. Sem esse acesso, o eu superior não pode assumir o controle da alma e transformar o mundo interno em um paraíso. O merecimento é um elo importante para acessar o mundo interior, que por sua vez determina o seu mundo exterior. O merecimento é algo tão importante quanto a autoobservação, o desapego e outros aspectos mencionados. Os véus são percepções. Quanto mais percepções você tem, mais você se sente oprimido, imerso e adormecido, acreditando que a narrativa do plano físico é um véu em si mesmo, é a única realidade existente. Esses véus influenciam nossa frequência vibratória e, consequentemente, a quantidade de consciência que acessamos do todo o que somos, do nosso eu sou. É importante ressaltar que muitas almas vêm à Terra pela experiência de estarem cercadas por véus, com o propósito de descobrir como é a experiência da consciência diante dessa circunstância. As almas enxergam os véus como instrumentos úteis para a evolução, considerando a encarnação como uma oportunidade para adquirir experiências para compreender o Deus que são. No entanto, muitas vezes os véus se tornam um problema quando assumem um papel maior do que deveriam após o encarne. A realidade é construída a partir da interação entre o observador e a interpretação que o observador atribui às circunstâncias ao seu redor. Quando o observador atribui significado a esses elementos, surge uma realidade, uma percepção e um véu. O glamour possui nuances mais variadas e pode ser identificado em eventos, hábitos e posturas específicas. As máscaras são criações individuais, a materialização do glamour, em que, ao nos comunicarmos com alguém, não há comunicação com o verdadeiro ser, mas com uma máscara. Uma vez compreendido e identificado esse processo, pode-se solucionar um grande problema do planeta, o roubo de energia, também conhecido como vampirismo energético. Isso ocorre apenas através da interação entre máscaras, e quando há a dissolução delas e do glamour, o roubo de energia se torna impossível, pois adentramos o coração absoluto. O Grande Véu. O Grande Véu, Maya, é a soma de todos os véus individuais cultivados por cada pessoa no planeta, assim como os véus coletivos criados pela sociedade. O nível de consciência das almas encarnadas, dos eus superiores e mônadas possui suas próprias ilusões de Maya,
Muitas vezes, esses véus são partes conscientes de si mesmos. Um exemplo disso é o Logos planetário, uma entidade imensa cujo corpo é o planeta Terra. Ele também possui sua parcela de Maia, e assim que se liberta dos véus que o prendem à experiência de ser um Logos planetário, naturalmente ascende para um novo conjunto de véus associados à própria dimensão que entrará. À medida em que se trabalha para liberar os véus anteriores e ter a experiência da nova dimensão superior, esses não serão mais percebidos como véus. Esse processo segue continuamente, sempre evoluindo para uma realidade mais elevada. O conjunto de véus de um sistema planetário como a Terra é chamado Maia. Os véus relacionados à dimensão que abrange todos os planetas do sistema solar têm outro nome. Da mesma forma como os véus relacionados à reunião de vários sistemas solares que formam o quadrante da galáxia e assim por diante, indefinidamente. Após atravessar os 352 níveis do Mahatma e fundir-se à singularidade que criou este cosmos, essa singularidade descobrirá que é um véu para uma singularidade anterior e assim por diante, infinitamente. Esse é o grande véu, presente em todos os níveis onde a consciência existe infinitamente. Evoluir no universo não se trata apenas do destino, mas das experiências na jornada. A única constante é a inconstância, e a única coisa permanente é a mudança. O véu do apego gera o véu do sofrimento, o qual os seres humanos tendem a ficar presos mesmo após se recuperarem fisicamente de um dado evento, diferentemente dos animais que não possuem véus. Nesse contexto, os animais seguem sua jornada como se nada tivesse acontecido. A dissolução dos véus ocorre através de uma profunda honestidade consigo mesmo. Essa é a chave para a dissolução dos véus, tanto em nível individual quanto coletivo. A honestidade leva à autorresponsabilidade. Existem certos aspectos dos eventos que ocorrem na vida que não podem ser controlados, como a chuva, o vento, a reação das pessoas ou até mesmo as reações do próprio corpo. Aceitar isso é estar em paz. O evento em si é apenas uma narrativa. Independentemente do tipo de evento que ocorra, é importante seguir em frente, pois os eventos só terão impacto permanente se assim o desejamos. A dissolução de um véu ocorre após sua identificação. Esteja sempre presente em si mesmo, cultivando uma profunda calma, pois assim é possível ver o que existe e o que não existe sem a presença do véu. Um momento específico da dissolução pode ser identificado quando o Eu Sou se levanta sobre um monte de ervas daninhas de véus e todas são queimadas pelo fogo do Eu Sou, representando a dissolução completa do véu. No universo, existe uma tendência de aglutinação e junção de coisas que ressoam na mesma vibração. Isso também se aplica aos véus. Quando nos conscientizamos de um véu, na verdade, estamos descobrindo um sistema de véus. Normalmente, um sistema de véus é composto por 4 véus exteriores que formam um círculo ao redor de um véu central que age como um gerador de subvéus. Para ilustrar, podemos mencionar como exemplo dos 4 véus menores: a percepção de não merecimento, a percepção de não autopreservação, a percepção de não pertencimento e a percepção da falta de segurança. O véu maior que sustenta esses 4 véus menores é o engano, um estado ou senso de engano. O habitante do limiar. O habitante do limiar é uma grande forma mental formada pela ilusão, glamour e maia, gerados pela interpretação egóica da realidade. O iniciado deve mestrá-los, dissipando-os completamente. O primeiro passo é saber distinguir esses 3 níveis de distorção na experiencialidade. O segundo passo é saber quais circunstâncias e pontos da sua natureza de personalidade favorecem esses aspectos de distorção se desenvolverem.
Uma das chaves para dissipar a ilusão é manter a mente permanentemente na luz. O aspirante da senda espiritual deve fazer um comprometimento de manter sempre seu ponto focal na fonte suprema. Para sermos um templo da presença Eu Sou, nosso foco precisa estar nela o tempo todo. Com relação à Maya, até que se atinja a automaestria, o indivíduo que pode ser controlado pelas forças descontroladas de Maya, que emanam da energia da própria matéria. Maya ocorre basicamente quando se é controlado por quaisquer forças ou energias que não sejam as da sua alma. Com relação ao glamour, existem alguns comportamentos que demonstram a presença dele, de acordo com cada raio divino. Primeiro raio: glamour de força física e magnetismo pessoal, autocentricidade e potência pessoal, sentir-se no centro das atenções, autoritarismo, controle amplo, isolamento e solidão. Segundo raio: glamour de ser amado, popularidade, sabedoria pessoal, responsabilidade egoísta, excesso de considerar todos os pontos de uma questão, levando à paralisação, autopiedade, autossacrifício, autossatisfação e serviço egoísta. Terceiro raio: glamour de estar sempre atarefado, cooperação com um grupo, mas focado apenas na ação individual, realizar tarefas sem a dada vontade, serviço por motivos egoístas, sentir-se no centro das atenções, manipulação, autoimportância. Quarto raio: glamour de manter-se sempre numa posição confortável de satisfação, conflito com a premissa da imposição da paz e justiça, percepção musical e artística vaga. Quinto raio: glamour da materialidade e intelecto, supervalorização do mundo da forma, glamour do conhecimento e definições, reforço de uma ideia baseada num ponto de vista, a forma que esconde a realidade e maior importância ao exterior em detrimento do interior. Sexto raio: glamour da devoção, idealismo, aderência a formas e pessoas, lealdade a credos, apego a respostas emocionais, interferência, sentimentalismo, salvadores e instrutores mundiais, visão afunilada e fanatismo. Sétimo raio: glamour do trabalho mágico, dos poderes ocultos, do mistério, da magia sexual e do corpo físico. Dependendo do tipo de raio que uma alma está conectada desde a sua criação, ela pode manifestar essas características mencionadas. A solução é demonstrar essas características com equilíbrio, não demonstrando nem de mais, nem de menos. Sair dos extremos é a forma de sair do glamour. A melhor maneira de dissipá-los é tornar-se um puro canal da expressão da sua própria alma e enxergar a vida como realmente é. A partir da fase probatória, o indivíduo começa a dissipar essa massa de energia do habitante do limiar, sendo totalmente purificada até a quarta iniciação. Outro fator que pode contribuir para nos libertarmos do glamour é compreender os arquétipos. Os arquétipos são estereótipos chaves ou modelos universais que demonstram e ilustram diferentes comportamentos e personificações que se reproduzem na experiencialidade humana, em qualquer tempo da história da humanidade. Há 12 arquétipos primordiais: destruidor, idiota, inocente, mágico, mártir, patriarca, estadista, sedutor, buscador, servidor, guerreiro e sábio. A ideia é vivê-los de forma equilibrada e consciente, incorporá-los num dado momento da vida ou da senda espiritual, quando pertinente, sem que você seja comandado pelo arquétipo. Vivê-lo de forma inconsciente e descomedida pode trazer desequilíbrios psicológicos ao discípulo da senda. É preciso mestrar a energia dos 12 arquétipos
dos 12 signos do zodíaco e das 10 emanações da árvore da vida, Sephiroths, dentro de si. Permita que a sua alma e a sua mônada te guiem para viver esses estados de consciências universais da melhor maneira. Como o mestre Hilarion disse, viver é ganho, assim como morrer também, desde que se faça intensamente. Ambas são ilusões. O que permanece constante entre morrer e viver é o movimento da consciência. A verdade é um conceito relativo no universo, pois existem várias perspectivas a partir de diferentes consciências. No universo local, onde a Terra e seu sistema estão situados, existem duas linhas de pensamentos predominantes, a linha evolucionária e a linha criacionista, ambas oferecendo explicações para a existência do universo. Ambas as linhas podem ser validadas por evidências e registros no Akasha do planeta. A consciência, em sua forma mais pura, é energia em movimento e pode se manifestar em polaridades positivas, negativas ou em uma união dessas duas polaridades, tornando-se neutra. Nesse contexto, não existe uma distinção absoluta entre certo e errado, pois tudo é uma ilusão de Maia. Tudo no universo reflete e reverbera por espelhamento, o que é evidenciado, por exemplo, pela criação do conselho kármico em resposta à crença no karma. A referência à verdade está relacionada a um momento icônico, o qual Jesus opta por não responder à pergunta de Pilatos sobre o que é a verdade. Jesus personificou a verdade em sua essência. Não há algo absoluto no universo, pois isso anularia a diversidade da criação. Em nossa jornada individual, podemos descobrir nossa própria verdade como um ponto de referência. Ao identificar padrões de comportamento, pensamentos e atitudes repetitivas em nossa consciência, podemos fechar ciclos e nos transformar em uma versão aprimorada de nós mesmos. A alquimia pessoal ocorre ao incluirmos em nossa definição utópica da verdade tudo o que é especial e único em nós. Essa jornada é uma parte bela e significativa da experiência terrena. Passos para retornar ao eu eterno. Existem 153 segredos de ouro da ascensão, visando alcançar a maestria em cada um deles, e posteriormente integrá-los, formando assim um corpo de sabedoria que representa o seu verdadeiro eu. A seguir, apresentamos 20 desses princípios. Ao ler cada um, seja sincero e responda com a sabedoria divina, sem permitir que a mente influencie se já os domina ou o que precisa fazer para desenvolvê-los. 1. Reconhecer tudo e todos, inclusive a si mesmo, como expressões divinas. 2. Amar a Deus com todo o seu ser e amar o próximo como a si mesmo. 3. Deus é igual ao homem quando o ego é transcendido. O ego negativo é o obstáculo entre você e a sua autorrealização. Ele reside no seu eu inferior, enquanto você o observa do seu eu superior. 4. Pratique a presença diariamente. A oração é falar com Deus, e a presença é ouvi-lo e experienciá-lo. 5. Aprenda a canalizar conscientemente a energia espiritual. 6. Domine o seu corpo físico através da sua vontade, a chave para atravessar a primeira iniciação. 7. Domine o seu corpo de desejos e o seu corpo emocional. Você é Deus, a chave para atravessar a segunda iniciação. 8. Domine a sua mente. Você não é a sua mente, a chave para atravessar a terceira iniciação. 9. Não entregue o seu poder pessoal a nada nem a ninguém. 10. Perdoe tudo e todos, inclusive a si mesmo. Remorsos prendem você ao ciclo de reencarnação. 11. Esteja sempre atento e vigilante a Deus e ao seu reino. 12. Se necessário, renuncie. É a renúncia que o liberta do ciclo de reencarnação.
renuncie a todo desejo e apegos ao mundo físico. Significa estar no mundo, mas não ser do mundo. Viva a vida com total liberdade e, ao mesmo tempo, esteja envolvido no serviço, manifestando Deus aos seus irmãos e sendo Deus enquanto encarnado. A chave para atravessar a terceira iniciação. 13. Todas as noites, antes de dormir, peça para ser instruído no plano interior pela sua alma, pela sua mônada e pelos mestres ascensionados. 14. Aprenda a viajar astralmente e a ter habilidade de sonhos lúcidos. 15. Estude intensamente os 7 níveis de iniciação e suas engrenagens. 16. Descubra qual é o seu raio divino a nível de mônada, eu superior, personalidade, mente, emoções e corpo, para que possa compreender a sua missão nesta vida. Descubra sob a orientação de qual mestre ascensionado você está. 17. Nunca se esqueça de que você é a alma e a mônada vivendo em um corpo na Terra. 18. Não esmoreça e não desista de seus esforços, não importa quais percalços surjam. 19. Convoque o Mahatma diariamente para se fundir com a sua energia e aura. 20. Nos momentos de presença, peça para se alinhar com o núcleo galáctico e os mestres galácticos para ancorar o seu corpo de luz no nível físico. O mundo pode ser dividido em 2 perspectivas: as pessoas que escolhem amar e aquelas que ainda não descobriram o amor. O medo é uma ilusão que nos limita, enquanto o apego é uma manifestação de falta de amor próprio. Na realidade, não há nada fora do amor. O livre-arbítrio não se trata de múltiplas escolhas, mas de uma única escolha fundamental: o amor. A jornada da alma, 3 maneiras através das quais ela se apresenta. A alma se manifesta de 3 formas distintas: conexões divinas de alma, eventos traumáticos no mundo físico, como experiência de quase morte, EQM, acidentes, depressão ou por entrismo, ocorrendo quando o eu superior doa parte de sua energia ao indivíduo. Aiowaxus. O discípulo poderá ascender e permanecer na humanidade. A partir de então, ele ganhará o real senso de humanidade, o que é ser humano, e sairá do senso do sofrimento. A temporalidade está ruindo no universo local e faz com que as linhas de tempo deixem de existir. Portanto, só há a atemporalidade, sendo importante sublimar a concepção anterior. Adentrando a vivência de mestre, você percebe que já não há ego e não há distinção das experiências. Assim, o mestre não tem medo de ser vulnerável e de se tornar a encarnação vívida, pois por parecer monótono estar na fisicalidade, cria histórias e alguns devaneios para se entreter. Aqueles no caminho vale relembrar: sejam vulneráveis à consciência a qual está se reintegrando, ou seja, o divino. Por longos períodos, seres andam incessantemente buscando retornar para casa, deixando de enxergar a correta direção. Saiba que a percepção é a realidade. A sua casa é a sua percepção, que gera o seu senso de ser. A Terra já está no caminho de se tornar o olho do furacão, deixando o cosmos local do Moapuã, para ser um ponto de singularidade do universo. Esse ponto originador, aquele antes do Big Bang, traz o começo de um novo universo, Aiowaxus, um universo originado a partir da Terra, que desde seu início tem a experiência do amor. Todas as espécies se aperceberão de que são a grande percepção. Do Moapuã, Cosmos atual, dando boas-vindas a Aiowaxus, novo cosmos. Está na hora de se despedir do universo do Moapuã, berço de incríveis experiências.
É integrada a honra por todas as histórias criadas e manifestada a grandeza da gratidão a toda consciência apercebida. Agora, o novo se abre em uníssono. Respostas do Alfa e Ômega para a humanidade. Não há ninguém dentro ou fora do universo, ou qualquer outro lugar, para ouvir suas orações e preces, pois não há ninguém para recebê-las. Há apenas o Eu Sou, e este não possui ouvidos para ouvir, nem olhos para ver, nariz para cheirar, boca para falar, mãos para tocar ou pés para andar. Ele não é como muitas representações observadas no mundo. O Eu Sou está exatamente no ponto de partida da mensagem, pois foi formulada dentro do seu coração. Assim, Deus está muito ocupado sendo vocês e se experienciando como vocês. Antes mesmo de pedirem, o Eu Sou já está lá com vocês, a faísca daquele fogo. A vida não tem sentido, pois ela é o Eu Sou, e não caberia em um sentido contido. Jesus. Na época em que Jesus esteve na Terra, ainda não havia ascensionado. No entanto, ele estava num estágio da senda ascensional que o capacitava a desempenhar o papel de instrutor e mestre, como era chamado pelos judeus na época. Ele estava dedicado ao seu ministério como mestre, buscando a fusão com seu Pai Celestial, sua mônada. Jesus, mesmo no estágio em que se encontrava, ainda tinha falhas, hábitos e atitudes humanas que refletiam sua conexão ainda não total com sua presença Eu Sou. No entanto, isso não diminui a divindade de Jesus, a excelência de seus ensinamentos e a simplicidade daquele que foi um grande Cristo do planeta. Um dos objetivos de Jesus era auxiliar a humanidade em sua evolução, o que contribuiria para sua própria evolução. Naquela época, ele veio ancorar e semear as energias que abririam caminho para a Era de Aquário, com início em 1º de maio de 1954. Jesus não tinha a intenção de criar uma nova religião, embora diversas vertentes religiosas vejam a crucificação de Jesus como um ato de salvação da humanidade. Na realidade, foi uma lição sobre o perdão, amor incondicional e equilíbrio. Ele trouxe a lição de se tornar o salvador de si mesmo, despertando a consciência crística. Sabedorias de Mãe Maria para a Ascensão. 3 sabedorias fundamentais de Mãe Maria, o sagrado útero que deu origem a Jesus para a Ascensão. 1. O segredo do ascensionado reside no modo de vida. O sucesso da ascensão está em aprender a olhar para a essência. É comum que nosso mundo se preocupe mais com a forma do que com a essência, embora a forma possa contribuir desde que haja a intenção correta. Sem o foco na essência, nunca conseguimos nos conectar verdadeiramente com o eu mais profundo, alinhado com o mundo interior. As práticas espirituais não enraizam em nossas vidas e não desenvolvemos o hábito em que essas nos acompanhem em todas as ocasiões, onde quer que estejamos. 3 princípios fundamentais para incorporar em seu estilo de vida são: focar na ascensão, ser proativo com tranquilidade, não tentar correr à frente do fluxo universal e ser comprometido e perceptivo. 2. Ganhe terreno sobre as águas do mar durante tempos de calmaria. Não espere para agir até que veja uma tempestade se aproximando no horizonte. O crescimento não precisa ocorrer somente durante momentos difíceis. Devemos nos fortalecer e tornar as coisas mais favoráveis durante a calmaria. Dessa forma, não perdemos tempo e podemos até evitar que as tempestades se aproximem. Conecte-se com a espiritualidade não apenas quando os problemas surgem no horizonte, mas também quando tudo está bem. Assim, podemos enxergar os pontos cegos ainda não ativos e resolvê-los antes que se manifestem.
Não veja a espiritualidade como um fim em si mesmo, mas como um meio de crescimento. 3. Não espere por aqueles que abandonaram a narrativa. Você é o protagonista da sua própria vida. Pessoas podem abandoná-lo, então não espere por aqueles que não desejam fazer parte da narrativa de sua vida. Não se apegue aos outros, nem force situações. Siga sua própria narrativa. Não ação. Sempre sinônimo de estar alinhado com o universo? A não ação é um conceito frequentemente mencionado e incentivado para que possamos viver em harmonia com o fluxo universal, especialmente quando estamos em uma conexão divina. Muitos acabam associando erroneamente a não ação a simplesmente não fazer nada. Nesse caso, praticar a não ação pode nos colocar fora do fluxo universal. Não ação não significa estar passivo. É uma prática recomendada para aqueles que desejam liberar preocupações ou algo que esteja estagnado em suas vidas e acreditam que precisam fazer algo para resolver e parar de pensar nisso. Envolve não realizar movimentos conscientes, mas também não significa ficar completamente inerte. Não é uma indiferença. Trata-se de se desvincular da densidade da experiência, no qual qualquer movimento que você faça se transforma em uma ação. Você pode optar por momentos de presença, por exemplo, e fazer visualizações energéticas, sentindo sua energia fluindo e se desvencilhando do contexto específico que deseja se afastar. Nesse novo contexto, a não ação não terá um ponto de referência. Sem a não ação, não importa a decisão que você tome. É como se fosse um programa de computador que sempre o leva ao mesmo resultado ou situação. Mude o ponto central de sua vida. Mude o foco. Entre em uma nova narrativa em que você é o ponto central e tudo está a seu serviço. Você determina o fluxo. Se algo precisa acontecer, isso se manifestará a partir das bordas em direção a você, o ponto central. Nesse sentido, nem sempre a não ação é um sinal de estar alinhado com o universo, a menos que você seja o ponto central da experiência. Se todas as ações que estão ocorrendo externamente emanam de você, há apenas a noção de um espaço vazio não manifestado, sendo tudo, mas não há algo específico se manifestando. História do mundo. Para adentrarmos na história do mundo, é preciso contar desde o princípio da criação, no qual havia apenas uma luz, uma presença. A singularidade que, em seu grande amor, decidiu começar a criar e a expressar a si mesmo, sóis, luas, planetas e universos. No entanto, percebeu que não havia criado ainda seres autoconscientes que possuíssem uma réplica diminuta de sua consciência, que pudessem se comunicar com ele e que fossem como ele, criadores. A primeira manifestação da mente divina e do espírito foi o ser autoconsciente, Amilhos, a consciência presente na luz do Criador. Dessa forma, vieram à existência trilhões de partículas de luz feitas à sua imagem, as mônadas ou presenças Eu Sou. Em algum momento da criação, algumas mônadas descobriram o universo físico, material, mas ainda não havia corpos físicos para se experienciar. Então, a mônada projetava seu corpo de luz nas árvores, na natureza e animais para ter uma experiência física. Nesse momento, ainda não havia os 12 eu superiores e as almas. Tudo era criado a partir do corpo mental monádico, criando seres como ciclopes, sátiros, unicórnios e centauros. Após determinado período, houve um apego à densidade da matéria e uma identificação excessiva com os seres que haviam criado, gerando um esquecimento da natureza divina das mônadas. Com isso, Amilhos faz uma intervenção, criando 5 raças e 5 continentes. A ideia seria gerar uma uniformização dos seres gerados pelas mônadas surgindo do corpo humano.
as raças teriam uma variação de pigmentação apenas devido à variação climática. Nesse momento da Terra, havia 133 milhões de almas encarnadas na Terra. Os grupos dos quais se dividiu a humanidade foram: raça vermelha, vivendo em Atlantis e na América; raça marrom, nos Andes e em Lemúria; raça amarela, no deserto de Gobi, leste da Ásia; raça negra, no Sudão e no noroeste da África; raça branca, no Irã, ao longo do Mar Morto e no centro da Europa. A partir da criação desses 5 grupos, há 10,5 milhões de anos atrás, houve uma regulamentação no processo reencarnatório, tornando o propósito da experiência terrena o de reacender a consciência divina. Além dessas, há 7 raças raízes baseadas nos ciclos mundiais ou manvantaras, que um planeta atravessa até que toda a humanidade ascenda em luz, durante o último manvantara. A espécie, como um todo, estará na 7ª raça raiz, a paradisiana, integrando o 6º chakra do terceiro olho. Nesse atual momento de transição planetária, toda a espécie está indo em direção à 6ª raça raiz, meroviana, com integração do 5º chakra da garganta. Por que ascensionar? A jornada da ascensão é um convite a viver sua consciência em sua magnitude, riqueza e esplendor, e permitir que o eu superior e mônada se mesclem ao humano. É o momento de nos permitirmos ser tudo o que nunca nos permitimos ser. Após muitas vidas, vivendo os mesmos padrões, é chegada a hora de explorar nosso potencial máximo. Essa jornada não é apenas para nosso próprio benefício, mas impactará consideravelmente aqueles ao nosso redor. Ao ascender, contribuímos abrindo espaço para outros seres humanos ascenderem também. Ocorre um chamado universal para a ascensão em todos os mundos físicos. É hora de transcender a dualidade, deixar para trás todos os apegos, dores e tristezas e confiar que tudo está bem no todo do universo. A ascensão nos ensina que nada nos pertence, tudo nos é concedido. É o caminho para nos fundirmos novamente à consciência suprema. Não há alegria maior do que ter nosso coração, mente e força mergulhados na profunda paz. Para alguns, essa é a última oportunidade de ascender no planeta. A ascensão é o poder de você moldar a sua vida para ser exatamente como você quer que seja, simplesmente com o poder de sua palavra. Não é preciso trabalhar demais ou fazer as coisas acontecerem no mundo físico. Apenas com uma expressão de sua voz, plasma-se toda a sua realidade. Quando você se torna um mestre ascenso, não há mais a percepção de atrair nada, tudo já está dentro. O que ocorre é um remanejamento de energias internas que trabalham em prol de dar forma e essência à sua vida à sua maneira. A ascensão é a descoberta do amor, em sua essência mais pura e bela. Aceite o chamado e embarque nessa jornada de transformação. Permita-se vivenciar a ascensão. Iniciações. A fase probatória antecede a senda da iniciação e marca o período de vida em que o indivíduo se coloca definitivamente no sentido da evolução no universo. Essa fase é um pré-teste energético para ser admitido pela alma na senda da ascensão. É o início do autodomínio da personalidade e um momento de autovalorização. O corpo causal começa a ser formado para ser o corpo permanente de seu eu superior e manter em si o princípio crístico. O aspirante do caminho probatório é convidado a se autoconhecer e a corrigir suas fraquezas. Muito treinamento é dado nas horas de sono, mesmo que a pessoa não se lembre conscientemente.
Como resultado dessa fase, a atividade mental é aumentada e a resposta a novas ideias torna-se mais rápida e é possível visualizar com mais facilidade o trabalho da hierarquia espiritual dos mestres. Essa fase é marcada pela passagem e aprendizado do indivíduo na câmara do conhecimento. Vale lembrar que cada iniciação é como uma formatura e sempre significa a conclusão do currículo, da fase ou iniciação atravessada anteriormente. Cada aspirante da senda espiritual é reconhecido pelo brilho da sua luz pessoal, de acordo com sua magnitude, velocidade da vibração, pureza do tom e claridade da cor da aura. Na primeira iniciação, a formatura da fase probatória e a peça-chave é desenvolver a maestria com relação ao autodomínio do seu corpo físico e relaciona-se a atenção ao mundo da forma. É necessário desenvolver o viver equilibrado e pensar adequadamente. O iniciado adentra a câmara da sabedoria e o germinar da vida da alma é vitalizado. A primeira iniciação é como um selo que confere a entrada na senda da ascensão. É o nascimento do princípio crístico da responsabilidade, do amor e serviço. A segunda iniciação está relacionada com desenvolver a maestria sobre o corpo emocional e é uma das mais desafiadoras de ser atravessada. Relaciona-se com o sacrifício e a morte da natureza inferior do desejo. O corpo emocional começa a se tornar puro, límpido e sereno. Os pontos que marcam essa iniciação são a dedicação e o glamour, dissipado pela devoção. O corpo mental começa a ser mais usado em detrimento com o corpo emocional e um maior domínio do seu eu inferior egóico é desenvolvido. A terceira iniciação relaciona-se com a maestria do corpo mental. Ocorre a fusão e a mescla do eu humano com o eu superior. É o momento em que percebemos que as nossas emoções têm um papel importante na manifestação da consciência. O indivíduo não é mais controlado pela mente inferior e o corpo mental responde apenas aos impulsos e intuições do eu superior e seres da luz. Há o aprendizado da manipulação da matéria que forma as formas pensamento. O indivíduo torna-se mestre de suas próprias leis que regem a natureza do seu ser. Os corpos físico, mental e emocional tornam-se mais puros. O eu superior assume uma posição dominante em detrimento do mundo material. A quarta iniciação traz a renunciação. É a iniciação da crucificação. Relaciona-se com a abdicação de seu interesse próprio e vida pessoal em prol do todo maior. A consciência do eu superior deixa de ser importante e uma percepção mais universal do espírito é aflorada. Há o reconhecimento de que tudo ao redor contém identidade impressa do eu sou. Abre-se mão de tudo, até de sua personalidade aperfeiçoada, da reputação, caráter, amigos, dinheiro e tudo aquilo que for necessário para a purificação. Atinge-se a liberação final da roda reencarnatória. O chakra cardíaco é a porta para o coração espiritual, a mente suprema de Deus, e o encontro com Deus. A partir dele, surge uma nádia, que se estende até o terceiro olho, por onde Deus observa. Neste ponto, o iniciado pode completar os 3 ritos para se tornar um membro da Ordem de Melquisedeque, e ao chegar na quinta iniciação, torna-se um pitá. O corpo causal do eu superior é queimado, retornando à mônada. Os guias, desse ponto em diante, passam a ser a mônada e presença eu sou do iniciado. Na quinta iniciação, o indivíduo é considerado o mestre da sabedoria e compaixão e os 3 mundos inferiores inconscientes que os chakras básico, sacral e plexo solar não governam mais, atingindo a purificação de todo o egoísmo, pois agora opera a partir do plano búdico de consciência. Torna-se um membro permanente da hierarquia planetária. A atenção é direcionada para o éter, ancorando-o no eu. Todo contato com o mundo material torna-se totalmente voluntário, podendo deixar o planeta se desejar.
O estado ascenso é permanente. Nesse ponto, atitudes, pensamentos ou emoções estão sempre alinhados e não geram mais a queda na vibração. Ocorre a mescla com a mônada ou presença eu sou. Atinge-se o plano monádico de consciência, a manifestação da consciência como éter. Na sexta iniciação, o adepto precisa atravessar um curso intensivo em ocultismo planetário, sendo esse tema muito bem explorado no canal Shilma. O objeto de estudo é o eu morfológico, usando a ação e a ascensão como ferramentas para completar o processo chamado Cristologia. O coronário torna-se o primeiro chakra. Compreende-se profundamente a máxima eu e o Pai somos um. O corpo físico atinge o total estado de luz e o estado aperfeiçoado. Sua aparência física permanece a mesma na idade que ascendeu, e desse ponto passa a não envelhecer mais, e se desejar poderá rejuvenescer seu corpo gradativamente. As habilidades individuais, talentos e potenciais cultivados antes da ascensão se mantêm após a ascensão. Seu sangue é transformado num líquido de luz dourado. Seu chakra da garganta brilha com intensa luz azul esbranquiçada. O olho espiritual no centro da testa se torna uma chama alongada, ultrapassando o topo da cabeça. A vestimenta agora torna-se um manto branco, a vestimenta perfeita do Cristo. Os cabelos do eu superior aparecem atrás da cabeça, como se fossem puro ouro. Seu olho se torna azul elétrico ou violeta. Frase que resume a sexta iniciação. Seja fiel até a morte e eu te darei a coroa da vida. Jesus. Escálatonos, sídris e equivalentes esotéricos. Na grade curricular ascensional, há a inter-relação entre as 7 iniciações, os escálatonos de poder e dos sídris adquiridos. Cada uma das 6 primeiras iniciações possui 2 sídris, qualidades divinas ou poderes ocultos, que ficam à disposição do indivíduo ao passar com a Kundalini pelo chakra correspondente. Os sídris não devem ser aceitos, pois são um teste espiritual. Ao recusá-los, a divindade permite que a Kundalini passe e se eleve para o próximo chakra. Os bastões ascensionais, conhecidos como escálatonos, são objetos etéricos que representam uma ferramenta sagrada simbólica de aprendizado, além de armazenarem os sídris e indicarem o nível de ascensão alcançado. A partir da sexta iniciação, o bastão ascensional pode ser materializado por meio do processo de classificação, precipitação e materialização, que consiste em densificar a matéria. Uma vez materializado, o bastão pode ser utilizado para cura, abertura de portais e expansão do campo energético. A primeira iniciação é simbolizada pelo bastão de madeira, que representa o conhecimento, e o iniciado se torna um senhor ou uma senhora do conhecimento, refletindo a frase conheça-te. Os 2 sídris recebidos são da consciência e sabedoria, e os sídris da vigorosidade. A segunda iniciação começa com o bastão de ferro ou estanho, que simboliza o poder, e o iniciado torna-se um senhor ou uma senhora do poder, trazendo consigo o lema Empodera-te. Os 2 sídris recebidos são da atemporalidade e o de transcender as necessidades físicas básicas. Na terceira iniciação, o bastão se transforma num cobre ou bronze, que representa a sabedoria, e o iniciado se torna um senhor ou uma senhora da sabedoria, inspirando a frase Sabe-te. Os 2 sídris recebidos são o poder sobre as palavras, clarividência e presciência. Na quarta iniciação, há um bastão de prata que representa o símbolo do amor. O iniciado se torna um senhor ou uma senhora do amor, trazendo consigo o ensinamento Ama-te. Os 2 sídris recebidos são a habilidade de ouvir qualquer conversa do passado, no momento presente, e a capacidade de biolocalização.
Na quinta iniciação, o bastão de prata é acrescentado uma pedra de quartzo no topo, representando a liberdade. E o iniciado se torna um senhor ou uma senhora da liberdade, convidando a frase "Abra-te". Os 2 seeds recebidos são a habilidade de se tornar invisível e a capacidade de assumir qualquer forma desejada. Na sexta iniciação, o bastão transforma-se em um bastão de ouro com uma pedra de topázio no topo, simbolizando a humildade. E o iniciado torna-se um senhor ou uma senhora da humildade, refletindo o ensinamento "Aceita-te". Os 2 seeds recebidos são a conquista da confiança dos devas e a capacidade de manter o corpo eternamente jovem. Na sétima iniciação, há um bastão de ouro com um diamante no topo, representando a justiça, e o iniciado se torna um senhor ou uma senhora da justiça, inspirando a frase "serve a ti, serve aos outros". Nessa fase, apenas um seeds é recebido, o controle sobre todas as forças da natureza. Os seeds só podem ser utilizados na sétima iniciação se o indivíduo desejar ascensionar, após se fundir com o Eu Superior e a Consciência Suprema. Princípios de Sankhya, abordagem hindu das iniciações da ascensão. Sankhya é uma abordagem que busca compreender a natureza da realidade e da consciência, explorando a dualidade entre consciência individual e a matéria primordial. A ascensão é o processo de trazer o Cristo aos mundos inferiores, tanto de forma literal quanto abstrata. O Cristo é um veículo dentro do corpo divino, através do qual o divino manifesta sua divindade. Esse processo ocorre por meio de iniciações que a alma escolhe passar no mundo físico. Há 6 iniciações disponíveis, cada uma com seu próprio foco e objetivo. Essas iniciações nos permitem desenvolver a consciência e transcender as limitações da realidade física. É um caminho de autodescoberta e expansão, no qual nos tornamos cada vez mais conscientes de nossa natureza divina e interconexão com o universo. Historinhas de dragões. O dragão, um símbolo místico que não deve ser associado exclusivamente ao mal. Os dragões são seres milenares e evoluídos que podemos encontrar nas densidades da 4ª, 5ª, 6ª e 7ª dimensões. Durante o processo ascensional, adentramos a esfera de existência dos dragões, que possuem imensos reservatórios de conhecimento e sabedoria. No caminho da ascensão, há vários encontros com esses seres. Eles têm a capacidade de exalar fogo, representando o poder de revelar a verdade sobre as coisas, assim como o fogo revela a natureza e a resistência dos materiais. Esses encontros são marcados pelo uso simbólico e etérico do fogo no processo ascensional. Eles representam a união das energias ascendentes que impulsionam os seres em direção à evolução, em conjunto com as próprias energias internas que motivam a nos iluminarmos. O dragão pode se colocar como um obstáculo em nosso caminho, como se estivéssemos presos em um beco sem saída, e precisamos lidar com essa criatura mística e gigantesca para encontrar a saída. Em estágios mais avançados da ascensão, o dragão pode lançar chamas para trazer à tona tudo o que passava despercebido e revelar os pontos cegos. Vale ressaltar que nada que seja verdadeiro pode ser destruído pelo fogo do dragão, apenas o irreal. O fogo tem o propósito de queimar os apegos, o sofrimento, a falta de amor próprio e tudo que não for autêntico. O dragão estará na porta da iluminação, como uma esfinge entre o iniciado e a porta, apresentando enigmas. Ele avaliará se somos dignos e leais a nós mesmos, se vivemos à altura do que aprendemos durante o processo ascensional. O dragão buscará descobrir se o desejo de se tornar um ser evoluído a serviço da consciência universal é genuíno ou movido por motivações egocêntricas.
O encontro final com o dragão representa a culminação de todo o trabalho realizado em parceria com a alma. O dragão somente nos engolirá se nos apresentarmos diante dele com medo, pois o medo não pode ser levado para a ascensão, rumo à plenitude e iluminação. Diário de bordo da Ascensão. O diário de bordo da Ascensão é uma série de processos que transformam a Ascensão em um caminho definitivo para aqueles que estão prontos para transcender a roda de Sansara, tornando-se também um percurso sólido trilhado dia após dia, ação após ação, pensamento após pensamento e emoção após emoção. É como seguir um passo a passo. Integração do coração absoluto. A integração envolve reconhecer quem você realmente é, nas partes mais profundas do seu ser e na sua interconexão com tudo o que abrange esse coração figurativo. Embora sejam interdependentes, essas partes muitas vezes agem como se estivessem isoladas do todo. Portanto, é necessário despertar a consciência em todas as partes, permitindo que reconheçam sua participação no complexo maior. A integração ocorre quando essas partes se comunicam e trabalham em conjunto, trocando informações. Nesse ponto, podemos dizer que a pessoa alcançou a integridade, atuando em alinhamento com todas as suas partes, trabalhando como um ser único e coeso, onde suas ações não são mais governadas por emoções, hábitos e pensamentos. A integração com o coração figurativo também envolve a conexão com o coração do corpo físico. Esse processo é desencadeado pela entrada das partes do seu coração figurativo, numa fusão entre o coração espiritual e o coração físico. Essa fusão ocorre como uma abertura do chakra cardíaco com luz e energia do seu coração figurativo, fluindo para dentro do chakra e do coração físico, criando uma integração das três grandes válvulas do ser: o coração físico, o chakra cardíaco e o coração figurativo. Quando o coração físico está pronto para unir-se à natureza exaltada do coração figurativo, o chakra cardíaco se abre, possibilitando essa integração plena. A fusão entre o coração figurativo e o físico ocorre progressivamente, sendo um processo contínuo, conhecido como chama trina, resultando na integridade e pureza do ser. Desse modo, há um fluxo contínuo de energia entre os três corações. À medida que você integra cada vez mais os três corações, sua vida se torna mais coesa e integrada, refletindo uma experiência plena. Dedique um momento diário à presença, buscando o apoio de um mestre ascenso ou de sua alma. Integre as partes desta e de outras vidas, direcionando a intenção para que as três válvulas funcionem como um único e absoluto coração. Quando houver partes que não compreendam completamente, tenha a compreensão de que algo grandioso está ocorrendo. Tons e subtons. Na jornada de ascensão, é crucial identificar o tom principal e os dois subtons que compõem a sua verdade interior. Esses três tons são parte dos 48 caracteres da linguagem da luz, uma linguagem exaltada utilizada nos planos multidimensionais para transmitir codificações que fornecem forma, propósito, essência e direção a objetos e seres. Ao nos alinharmos com essa linguagem, experimentamos bem-estar e nos capacitamos a fluir harmoniosamente com o universo. Cada um dos 48 caracteres possui uma cor, um tema e um animal, formando uma representação pictórica. Em nosso caminho de ascensão, em um plano como a Terra, é essencial dominar 10 desses caracteres. Entre eles, 3 serão os seus aspectos tonais que exigirão um aprimoramento especial para alcançar a ascensão. O tom principal desempenha o papel guia, sendo aquele que requer maior dedicação e trabalho para alcançar a ascensão, enquanto os 2 subtons desempenham um papel auxiliar nesse processo.
Esse processo pode ser orientado por meio de uma consulta particular ou por meio de um trabalho energético, com a presença de um membro do seu time espiritual para auxiliá-lo. Ponto de sutileza. O ponto de sutileza é um ponto de luz presente tanto nos corpos espirituais e sutis como no corpo físico. É o único ponto de luz que conecta todos os corpos, mantendo uma comunicação permanente entre eles. Esse ponto está presente em você desde o nascimento e permanece intacto até o momento de deixar este mundo. Existem outros pontos de luz, como os chakras, que variam em brilho e permanência da luz, e só se tornam um com os corpos se houver uma iniciativa do indivíduo para isso ocorrer. É importante conhecer esse ponto no caminho da ascensão, pois ao tocá-lo, estará tocando a única parte do seu corpo físico que não é inteiramente física. Sobreposta a ele estão todas as outras camadas dos corpos sutis. Acessar esse ponto de sutileza permite saber imediatamente o nível de evolutividade em que você se encontra, seu nível de consciência, luz áurica, camadas etéricas acopladas e número de iniciação em que você está. O ponto de sutileza está localizado a cerca de 2,5 palmos abaixo do chakra laríngeo. No caso do corpo feminino, ele estará entre os 2 seios. Os 10 dedos das mãos correspondem cada um às 10 funcionalidades que podem ser acessadas através do ponto de sutileza, ao encostar o dedo desejado nesse ponto. Primeiro dedo, desaceleração da bioenergia. Segundo dedo, reset. Terceiro dedo, armazenamento de luz etérica no corpo em porcentagem. Quarto dedo, brilho áurico em porcentagem juntamente com a cor. Quinto dedo, nível consciencial, a média. Na outra mão, o dedão acelera a energia. O segundo dedo checa o desafio do dia. O terceiro dedo corresponde aos pontos da fisiologia humana com suas correspondências nos corpos sutis. O quarto dedo permite a inserção de uma energia específica na sua corrente bioenergética e o quinto dedo permite remover alguma energia da sua corrente bioenergética. Essa prática simples pode fazer uma grande diferença em sua vida, ajudando a estar mais conectado e receptivo. Massoplatamento de interdinamismos. Interdinamismos trata-se de uma relação estabelecida entre um evento e sua capacidade de gerar energia em forma geométrica, que resulta em vícios inconscientes, aprisionando os desdobramentos circunstanciais. Isso impede que esses desdobramentos adquiram sua própria motivação ou se reestruturem de volta a uma energia pura. Em outras palavras, durante uma encarnação específica, é planejado um evento com o objetivo de revelar uma falha de caráter para si mesmo. Nesse planejamento de alma, inclui outros eventos que servirão como ferramentas para ajudá-lo a resolver a falha. No plano físico, mesmo com tudo planejado, sempre há o risco de não ocorrer como esperado, o que acaba desviando você do seu plano encarnatório, gerando outros gatilhos não planejados, que precisarão ser resolvidos em uma próxima encarnação, juntamente com o plano original. Isso cria um vício no planejamento, um ciclo repetitivo de experiências semelhantes, tanto no aspecto físico quanto no espiritual. O ser humano desenvolveu uma força motriz que ultrapassa a capacidade do espírito de resolver a situação, e isso pode resultar em falta de tempo ou de vidas para solucionar completamente essa questão. A solução para isso é o massoplatamento, que consiste em um centro de planejamento encarnatório responsável por supervisionar todas as encarnações de todos os seres encarnados, como a central de comando. Para aqueles que possuem interdinamismos, são identificadas todas as vidas afetadas, começando pela vida em que o problema teve origem. A partir daí, é realizado um planejamento que pode ser a exclusão de todas essas vidas, não apenas os eventos,
ou a edição específica de determinada vida. Essa possibilidade está disponível para iniciados a partir da sexta iniciação ou da sexta banda de consciência. Caixa de ferramentas do iniciado no caminho da ascensão. Princípio universal da petição. Para permitir a intervenção dos seres da luz, é necessário que façamos um pedido. Sempre chame pela presença da Elohim Graça, permitindo que manifeste sua energia em sua realidade. Invocação da luz. Eu resido na luz, amo dentro da luz, irradio alegria na luz. Sou nutrido e sustentado pela luz. Sirvo alegremente à luz, pois sou parte integrante dela. Eu sou luz, eu sou luz, eu sou luz. Eu sou, eu sou, eu sou. Invocação da água. Bebo a água da vida e a consagro como a água da luz. Ao incorporá-la em meu corpo, permito que meu ser irradie e brilho. Bebo a água de Deus, me torno mestre em tudo o que sou. Invocar a chama violeta. Higiene espiritual. Utilize sal marinho juntamente com a chama violeta e a presença da Elohim Graça para banhar-se, lavar roupas e roupas de cama. Ancoramento. Não apenas em uma direção descendente da Terra a você, mas conectando-se com seu eu superior. Sincronização. Seus corpos energéticos têm uma rotação própria, baseada em harmônicas e subharmônicas uns dos outros. Quando um dos corpos energéticos, incluindo os chakras, saem da velocidade de rotação normal, você sentirá isso em sensações físicas. Você pode pedir ajuda ao seu eu superior e intencionar que esse corpo desalinhado volte a se alinhar, ou fazer a invocação dos cielos, no caso dos chakras, focando naquele que está desalinhado. Purificação álmica. Medo, apego, necessidades e vícios são sinais de pragas astrais. Para lidar com isso, pode chamar o Arcanjo Miguel e intencionar que um tubo de luz, em forma de auréola, se posicione ao redor dos seus corpos energéticos. Declare: eu libero todos os acordos, tanto os feitos conscientemente quanto os não conscientemente, com qualquer entidade trevosa ou praga astral. Por favor, pragas, movam-se para dentro da luz, agora. Se ainda não se sentir mais leve, repita o processo. Ao finalizar, peça para que o tubo de luz seja fechado. Superconsciente. Nesse estágio da ascensão, ainda não temos a capacidade de alterar as figuras de realidade por meio de nossa própria divindade, mudando a plasticidade de nossa linha temporal. Diga: pela força da graça, manifesta a essência do efeito, performance e personificação da maior possibilidade de. Mencione a nova figura de realidade a ser introduzida em sua vida, para que o poder dessa nova figura de realidade se manifeste em minha experiência. Pela força da graça e pelo decreto da vitória, está feito. Método das portas. Quando houver uma decisão a tomar, visualize diante de você um número de portas representando as possibilidades para essa decisão. A porta que se iluminar será a resposta para a sua questão. Grande invocação de Buda Gautama. Do ponto de luz na mente de Deus, flua luz à mente de todos, que a luz desça na terra. Do ponto de amor no coração de Deus, flua amor ao coração da humanidade. Que a consciência crística retorne à terra. Do centro onde a vontade de Deus é conhecida, guia as pequenas vontades dentro de cada um, no propósito que os mestres conhecem e servem. Do centro a que chamamos raça dos homens,
que se realize o plano de amor e luz, e confirme a vontade para o bem. Que a luz, o amor e o poder restabeleçam um plano divino sobre a terra. Que assim seja, e sempre será, porque assim é. Localização geográfica do mundo espiritual e suas muitas moradas. No vasto mundo espiritual, há localizações geográficas que abrangem as diversas camadas de existência e correspondentes bandas de consciência. Essas camadas encontram-se dentro do espaço espiritual da Terra, ocupando as áreas das camadas atmosféricas. A primeira camada atmosférica é a troposfera, a mais próxima da superfície terrestre, sendo também a camada mais densa. Nela encontramos o umbral grosso, que corresponde à terceira e quarta dimensões de consciência. A segunda camada é a tropopausa, onde se localiza o umbral médio, uma transição entre as diferentes dimensões. A terceira camada é a estratosfera, onde se encontra o plano astral médio, o destino para a maioria dos seres após a desencarnação. Na estratosfera há uma região chamada ionosfera, que abriga colônias espirituais. Essa camada corresponde à quarta dimensão de consciência. A quinta camada, encontramos o plano astral alto e o nível crístico, correspondendo à sexta dimensão de consciência. Essa camada é cuidada pela grande fraternidade branca e abriga a colônia espiritual Nosso Lar, localizada acima da cidade do Rio de Janeiro. E por fim, temos a última camada, a exosfera, o equivalente físico da sétima dimensão de consciência. Nessa camada viviam os mestres ascensos como Buda Gautama, Saint Germain, Lady Portia e Sananda. Essas correspondências geográficas do plano espiritual nos permitem conhecer cada camada e banda de consciência, que oferecem oportunidades únicas de crescimento espiritual e conexão com seres iluminados. Conandros, armadilhas autogeradas. Conandro é o termo utilizado para descrever os testes energéticos que se apresentam como armadilhas ao longo da jornada ascensional do ser humano. Esses testes são situações controladas que contêm todos os elementos conhecidos por sua mente com o objetivo de desviá-lo da realidade interior. Podem se manifestar em 3 formas básicas. Primeiro, acontecem naturalmente na vida para verificar se você realmente aprendeu. Sua própria energia cria situações para testar o que você expressou ao universo que havia dominado. Segundo, servem para diferenciar o que é real e o quão enraizado está o aspecto que você dominou. Terceiro, podem surgir a partir de circunstâncias nas quais o indivíduo pede pelo teste. Esses desafios representam uma inversão daquilo que você estudou e internalizou, manifestando-se no mundo físico. Eles permitem a oportunidade de incorporar aquilo que você ainda não é, mas que deve se tornar. Esses testes funcionam como simuladores, nos quais todos os conhecimentos, conceitos e habilidades que um ser adquiriu ao longo do seu processo ascensional são colocados à prova máxima, independentemente do tempo que tenha sido dedicado a esse processo. O que é a alma? A alma, sendo uma expressão de consciência que transcende a dualidade, é o momento em que o elemento do não é se torna aquilo que é. Ela representa a manifestação da consciência que reconhece a si mesma como parte do todo. A alma não opera dentro da dualidade, permanecendo fora da experiência do sofrimento e experiência emocional. A estrutura da alma é composta por 3 níveis distintos, começando com a mônada, que representa a consciência suprema e se divide em 12 níveis de eu superior.
Cada nível de eu superior contém 12 extensões de alma, resultando em 144 expressões da alma. Cada nível oferece oportunidades únicas de crescimento e evolução. A alma nos conecta ao universo e nos lembra de nossa essência divina, transcendendo as limitações da realidade física. Ela nos convida a explorar e despertar nossa consciência em direção à plenitude do ser. Existem duas configurações principais de almas: almas integrais, ou ouroboros, e almas taoióicas, ou fractalizadas. As almas integrais são réplicas perfeitas da singularidade, enquanto as almas taoióicas surgem da consciência do Criador já fracionadas, sendo possível identificar a divisão dos dois polos, Yin e Yang, desde a mônada. Governo espiritual da Terra. Um sistema espiritual é um resplandecente de luz, também chamado de hierarquia, por ser uma denominação produzida pela consciência de massa e abrange diferentes atuações multidimensionais. Reflete uma organização que trabalha em função de uma visão ampliada. No planeta, existem mestres ascensos encarnados, vivendo as suas experiências e acoplando aos poucos o todo das suas consciências ascensionadas. Isso vem acontecendo principalmente no Brasil, Estados Unidos e na Índia. Todos os seres do planeta fazem parte da chamada hierarquia espiritual e estão se externalizando no físico, elevando assim o quociente de luz médio da humanidade. Mestres. Existe aquela frase: quando o iniciado está pronto, o mestre aparece. Quando o indivíduo reconhece a sua intenção de crescimento e de que o caminho pode ser muito mais brilhantemente assessorado com um orientador, surge a figura do mestre, podendo ser desafiador, para que ultrapasse o ponto evolutivo em que está. Os mestres ascensos são mestres de sua energia, vivem para o cerne da existência do universo. Nem todo mestre tem a função de instrutor. Ensinar é uma arte, e os mestres utilizam da síntese das suas experiências para expressar aquilo que o discípulo está pronto para receber ou precisa redirecionar. Assim, nem todos na senda têm ou terão um mestre que irá lhe ajudar a trilhar o caminho. Quando o mestre silencia, não tendo mais nada para ensinar ao iniciado e não havendo mais nada a ser espelhado de volta, é quando o iniciado entra em seu profundo silêncio, estando próximo ou tendo atingido sua iluminação. A arte de vencer. Como vencer na vida? A vida nos faz essa pergunta de muitas maneiras. Existe uma fórmula infalível para o sucesso? Para vencer na vida, precisamos personificar a bondade. Devemos ser bondosos com quem somos, com os outros e com a própria bondade. Assim, ela terá um reflexo e poderá reconhecer-se como uma verdade universal. Essa é a jornada dos iluminados, o caminho do desarmamento do ser, da vulnerabilidade. Na escola de pensamento do mestre Osotu, o princípio universal que se busca alcançar é ástica, a bondade universal. O universo é um espaço de crescimento e bondade infinita, e devemos encontrar a bondade dentro de nós, conectada com algo que nos apaixone. Essa paixão nos impulsiona a agir de acordo com a bondade, e quando estamos em sintonia com ela, encontramos pessoas que precisam do que temos a oferecer. Ao compartilhar nossa paixão e talento, transmitimos bondade e recebemos gratidão em troca. Nosso Eu Sou, nosso Deus pessoal, nos assegura que enquanto estivermos conectados a Ele, receberemos a bondade merecida. Devemos estar presentes e lembrar que o universo é intrinsecamente bondoso, um lugar de harmonia e crescimento para aqueles que bebem da fonte inesgotável de bondade, o Eu Sou.
esteja profundamente conectado com o seu eu sou. Emane essa bondade através de sua paixão. Não permita que o mundo material te faça esquecer que o universo é um lugar caloroso e bondoso. Quando finalmente sentar à mesa do rei, receberá exatamente o que emana: bondade. Contra o que precisamos ser invencíveis. Pressuposição de um confronto e resistência em relação a algo ou alguém. Como isso favorece nossa evolução espiritual e consciente. O objetivo é alcançar a invencibilidade, uma resistência que perdure além de seu tempo de validade. A progressão da resistência para a resiliência e, posteriormente, para a invencibilidade. Entrar e permanecer na ascensão requer resiliência e resistência. Uma pergunta crucial: o que estamos dispostos a sacrificar no caminho da ascensão? Para alcançar a iluminação, devemos sacrificar tudo. Nesse processo, há o aceleramento do desenvolvimento da resiliência, um aliado essencial na jornada ascensional. A senda da ascensão não é necessariamente solitária. Amigos podem ser escolhidos para acompanhá-la. Os amigos podem ser tanto seres humanos quanto abstrações, desde que proporcionem apoio emocional. A resiliência é um desses amigos e é a chave para encontrar o estado de invencibilidade na jornada. É importante reconhecer os amigos abstratos ao lado dos amigos encarnados. Toda encarnação traz consigo um propósito mútuo: estar encarnado e manifestar Deus na jornada terrena. A mescla divina e humana se entrelaça em um fluxo sagrado. Amar a si mesmo é amar ao próximo e vice-versa. Esse amor genuíno é a chave para compreender a missão divina de cada ser. Deus encarna na Terra para deixar um legado de sabedoria e aprendemos como dançar na grande roda da vida. Somos convocados a reconhecer nossa magnitude única, pois cada ser se manifesta de maneira singular. Não é devoção a um Deus externo que se busca, mas sim a devoção à própria luz. A nossa capacidade de criar amor, paz e confiança. É assim que honramos a verdadeira essência divina. O encontro com Deus acontece internamente, em um nível profundo. É nosso dever abrir os olhos e os corações para recebê-lo em nossas vidas diárias. Sua presença é uma constante, e quando estamos atentos, podemos perceber a divindade fluindo em tudo ao nosso redor. A vida, por sua vez, é um presente precioso. Deve ser vivida com carinho e certeza de que cada experiência não é em vão. Em meio às tempestades da experiência humana, momento de distração, dor e sofrimento emocional, descobrimos a força do amor, principalmente quando parece ausente. Esses momentos, embora difíceis, são preciosos por nos levar a ponderar e a buscar a presença divina que preenche os espaços vazios. Ame incondicionalmente, e sua existência se tornará uma expressão verdadeira da cura física, emocional e mental. Portanto, permita-se amar. Ame tudo. Sua luz brilhará intensamente, transformando toda sua realidade. O caminho para Deus se desvenda. Quando permitimos que o amor se expanda para nós mesmos ou para o mundo à nossa volta. Ame, e então nada poderá perturbá-lo. O amor é a chama que transcende e transforma toda a vida. Em cada momento, cumprimente Deus, cumprimente a vida e esteja sempre presente. Na presença, nos conectamos com a divindade e descobrimos o propósito eterno da existência. Sai Ram.